Olá, aqui é o professor Ricardo Capivara. Nessa aula, nós vamos falar sobre o absolutismo monárquico. O absolutismo, ele foi um sistema de centralização do poder nas mãos do rei. Isso aconteceu na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, com velocidades diferentes. Naturalmente, que em algumas nações não passaram por um sistema absoluto com a formação de um Estado nacional tal como nós conhecemos. É o caso mesmo da atual Alemanha. O processo de unificação do Estado Nacional alemão remonta ao século XIX, assim como o da Itália. Portanto, do absolutismo, a gente está se inspirando basicamente em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Nessa primeira parte da aula, a nossa tarefa é explicar como surgiu esse sistema absoluto e como ele funcionava, quais eram as partes integrantes. Para compreender a formação do Estado absolutista, é necessário entender o que aconteceu no final da Idade Média. Por volta da Baixa Idade Média, séculos XI a XV, houve um processo de enfraquecimento dos senhores feudais, aumento populacional, surgimento e fortalecimento da burguesia e, é claro, o nascimento do capitalismo, o capitalismo comercial. Esse profundo processo de mudanças que marcou a Baixa Idade Média levou ao surgimento da figura do rei, enquanto aquele capaz de centralizar o poder em suas mãos e garantir um Estado burocrático que, de certa forma, garantia que o burguês continuasse comercializando, que o nobre continuasse dono da terra, que os camponeses fossem retidos em suas revoltas e que também a igreja, proprietária de muitas terras, senhora feudal, também tivesse seus direitos garantidos nessa sociedade em tão rápida mudança. Portanto, antes de tudo, o absolutismo ele foi necessário. Ele surgiu de uma necessidade de contexto histórico. Assim, o sistema absoluto, o sistema de centralização de poder nas mãos do rei, foi se fortalecendo e nós vamos encontrar ele com certo vigor até o século XVIII na França, a Revolução Francesa, algumas retomadas do absolutismo no século XIX e há autores que dizem que o sistema político absolutista só acabou de vez mesmo com a Primeira Guerra Mundial. É a tese do Arnold Meyer. Esse historiador, ele já caiu na prova da Federal. Ele caiu com um trecho de um texto dele chamado do livro A Força da Tradição, e que falava da persistência do antigo regime, ou seja, a persistência do absolutismo monárquico até a Primeira Guerra Mundial. Muito interessante a tese dele. A questão ela era mais difícil no processo de interpretação do texto. E é claro, para aqueles que não conheciam a tese do Arnold Meyer, da persistência do antigo regime, a questão foi muito mais difícil. Você que já está sabendo que existe essa tese do Arnold Meyer, claro que quando a gente chegar aos estudos lá na frente de Primeira Guerra Mundial, a gente vai retomar essa ideia da persistência do antigo regime, sem dúvida. Continuando, pessoal. Bom, o absolutismo monárquico, portanto, ele surge desse contexto de crise feudal. E ele se constitui de que partes? Bom, basicamente, em todas as nações em que o absolutismo surgiu, ele funcionou desta maneira que aparece para você aí na tela. Aí a gente vê a corte do rei Henrique VIII e agora sim vamos ao funcionamento do sistema absolutista. A gente percebe que o rei ele é uma figura central. Ele é sustentado pela igreja, pelo clero, o primeiro estado, e pela nobreza, o segundo estado. É importante ressaltar que esses cavaleiros, eles nobres, eles detêm poder sobre o exército, que agora passa também a servir ao rei. E a igreja, ela também detém um controle sobre os camponeses, tanto um controle simbólico, um controle através da religião, quanto também da arrecadação de tributos diretamente para a igreja. Os camponeses, eles também sustentam a monarquia com seus impostos, com a produção de alimentos, ele mantém a figura do rei. Aqui a estrutura, nós vemos nobreza, igreja e camponeses, todos abaixo da figura do monarca, mas há uma hierarquia entre os camponeses, a nobreza e a igreja. Aqui
do lado de fora do sistema estamental, do sistema de modelo medieval, nós temos um novo segmento social, que é típico desse final da Idade Média, início da Idade Moderna, que é a burguesia. A burguesia, tanto de comerciantes, quanto de artesãos, alfaiates, ferreiros, marceneiros, pagava impostos para o rei. Com esses impostos, veja só a flecha amarela, com esses impostos, o rei garante, portanto, a manutenção de exércitos e a criação do seu estado burocrático. Também o rei, com o poder que adquire, garante para essa burguesia, observe a flecha vermelha, garante para a burguesia proteção aos negócios, as chamadas práticas mercantilistas, que logo mais a gente vai ver quais são esses modelos de proteção que o monarca praticou para garantir o apoio da burguesia ao seu governo. É claro que o sistema absoluto, ele surgindo de uma necessidade, que foi a realidade, né, de crise, de insegurança, medo, desespero, que marcou o final da Idade Média, especialmente a crise feudal, ele foi explicado por autores que viveram mais ou menos naquela época. Esses autores, eles ficaram conhecidos como os teóricos do absolutismo. Além de eles serem lembrados nas provas de sociologia, nas provas de filosofia, eles também aparecem aqui nas aulas de história. O primeiro deles que a gente vai estudar é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele é um dos teóricos do absolutismo mais famoso que tem. Afinal, né, ele é muito lembrado por uma frase que não consta em nenhuma parte do livro dele. Os fins justificam os meios. Ele não escreveu isso, mas sem dúvida dá para deduzir isso a partir dos textos que ele escreveu. Comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que inclusive esse ano é leitura obrigatória para a segunda fase também. Nós temos, né, a obra O Príncipe, que talvez seja a mais famosa, e tem também as artes bélicas. Nessas obras, o Nicolau Maquiavel, ele explica como que o poder absoluto se faz, a partir da força militar, e a partir de uma astúcia pessoal. Então, diferente de outros teóricos que a gente vai ver, o Nicolau Maquiavel, ele vê o poder como algo que é exercido, um ato de potência, ou seja, uma representação do Maquiavel é ele explicando o poder como algo exercido e não como algo dado, natural, mas algo que é construído no processo de governança. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, do Nicolau Maquiavel, muito daquilo que ele escreveu foram as experiências que ele teve na corte de Florença, quando ele serviu, portanto, aos governantes locais. O Príncipe representa, é claro, uma espécie de síntese, de manual de como governar na Baixa Idade Média. Intrigas palacianas, concentração de poder, a busca por conhecer o povo, o que é melhor, ser amado ou ser temido pelo povo. E os inimigos, melhor ser temido do que amado, porque aqueles que temem, mesmo distantes, continuam obedecendo. Ou seja, ele vai trazer, né, uma série de regrinhas, de dicas de comportamento de como bem governar. Típico de uma Itália, né, de uma península itálica, toda fragmentada em cidades independentes, com vários governantes disputando o poder pelas regiões. Portanto, o Nicolau Maquiavel viveu esse contexto histórico. Um outro teórico do absolutismo, depois do Nicolau Maquiavel, a gente fala desse aqui, ó, é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é autor, né, daquilo que a gente chama de corrente do pensamento contratualista. O que seria esse contratualismo? A ideia de contratualismo, pessoal, é a ideia de que o governante e os governados possuem um contrato de governo. É justamente o Thomas Hobbes que escreve lá na obra O Leviatã que o rei é um mal necessário, porque se não tivesse o rei acima das pessoas para governar, as pessoas, uma seria o lobo da outra, né? O homem, portanto, causaria mal ao próprio homem. A ideia, né, de que o homem é o lobo do próprio homem, essa insegurança generalizada, o Thomas Hobbes defende a necessidade de um Estado que garanta a segurança para todos. Mas, para tanto,
cada cidadão deve diminuir, aceitar, né, que vai ter o seu poder individual diminuído em troca da segurança coletiva. O Thomas Hobbes ele parte, né, da ideia de que o homem está propenso ao mal para executá-lo a qualquer momento e por isso é preciso um poder acima dele para garantir a segurança. Seguindo adiante, um outro teórico do absolutismo que nós temos é esse aqui, ó, é o Jacques Bisset. O Jacques Bisset, ele não era, digamos assim, um autor ligado ao contratualismo, porque ele entende que o governo é algo natural. Como assim natural? Está aqui já na teoria dele, ó, teoria do direito divino. Para o Jacques Bisset, a ideia de poder é aquilo que vem de Deus. O Jacques Bisset, ele era bispo, ele está servindo a corte francesa, é uma aliança da igreja com o absolutismo. A gente viu no esquema inicial da nossa aula que a igreja ela tinha um papel importantíssimo legitimando o poder real, e o Jacques Bisset ele vai fazer, portanto, essa associação de ideia, né, de que desautorizar o rei é como se estivesse desobedecendo diretamente a Deus, porque foi Deus que escolheu aquele rei ou aquela família daquele rei para governar. Teoria do direito divino do Jacques Bisset. Seguindo adiante, pessoal, nós temos, né, o mercantilismo. Comentei com vocês que o mercantilismo ele era um conjunto de práticas econômicas que serviam para proteger os negócios da burguesia e, ao mesmo tempo, garantiam ao rei um maior fluxo de riquezas, de impostos que ele poderia arrecadar. Aqui nós temos as características, né? O exclusivo colonial ou monopólio comercial, protecionismo alfandegário, ou seja, elevar as taxas alfandegárias para evitar a concorrência com produtos externos, produtos estrangeiros, o colonialismo, busca por colônias pelo mundo, metalismo, busca de metais preciosos, e a balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, exportar mais do que importar. Essas regras do mercantilismo, por vezes, elas são entendidas como uma escola de pensamento econômico. Não é. Aliás, o termo mercantilismo ele foi utilizado no século XVIII pelos pensadores da escola de economia liberal, o Adam Smith, o Gournay, o Quenet, que quando escreveram no século XVIII, para se referir ao sistema mercantilista, eles chamaram de mercantilismo. Era mais um conjunto de práticas dispersas, né, que o mercantilismo funcionava. Essas práticas, portanto, não era uma cartilha que era seguida por todos os monarcas absolutistas. Foi justamente o Adam Smith e outros autores do XVIII que chamaram esse conjunto de práticas de mercantilismo. E eles vão criticar o mercantilismo, né? O Adam Smith e outros autores, eles são defensores no século XVIII de uma economia liberal, ou seja, de livre concorrência, uma economia aberta, uma lei da oferta e da procura, a turma lá do laissez-faire, laissez-passer, le monde va lui-même. O que significa isso? Deixa fazer, deixa passar, deixa que o mundo caminha por si mesmo. Essa ideia, portanto, né, do liberalismo do século XVIII é que cunhou o termo mercantilismo e mais, o criticou. Por quê? Porque era muita intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O Adam Smith e o liberalismo também é um assunto que a gente estuda mais adiante. Um dos modelos mais importantes de absolutismo foi o modelo conhecido como o absolutismo francês. Ele é o mais recorrente em provas de vestibular, ele é muito lembrado, por isso a gente dedica uma parte especial dessa aula para falar dele. O absolutismo na França, conforme você vê aí no slide, tem na tela de fundo desse slide a figura daquele que deve ter sido o mais famoso rei da França de todos os tempos. Talvez ele perca apenas para a época do rei Luís XVI, na época da guilhotina, durante a Revolução Francesa. Mas esse daí é o Luís XIV, chamado de o Rei Sol. Já parte da indumentária, da roupa que ele está usando, já revelava, portanto, o quanto se prezava naquela época o tipo de roupa que determinada pessoa que ocupava uma posição social deveria utilizar. Algumas cores, por exemplo, como a cor vermelha, ela era exclusiva da realeza dos reis da Inglaterra. No caso da França, o Rei Sol talvez tenha levado isso ao máximo.
Famoso por suas roupas extravagantes, ele também revelava qual era a sua posição social. Daí a ideia do Rei Sol. Por quê? Porque certa feita ele foi realmente numa festa, vestido todo de dourado, revelando, né, sua posição central no universo de astros ao seu redor. Essa preocupação, né, de que a roupa deve revelar a posição do indivíduo não é uma coisa totalmente estranha para a gente. A gente ainda tem nas marcas, nos estilos de roupa que usamos, conforme as ocasiões, uma certa regra, uma certa etiqueta social que deve ser cumprida. O Rei Sol, o Luís XIV, governou até o início aí do século XVIII, ele foi um dos monarcas mais longevos da história do mundo, e ele tem uma marca que é a constituição desse Estado e de uma sociedade de corte, ou seja, um Estado centralizado e uma sociedade de corte ao redor dele. Seguindo aí no slide, você vê alguns dos monarcas franceses mais famosos da história. Filipe II, lá ainda na Idade Média, entre 1180 e 1223, expandiu os territórios através de guerras, casamentos e compras de terras. É importante ressaltar, né, de que a monarquia, ela via, né, as dinastias viam não apenas na guerra, mas também na possibilidade de casamentos de suas princesas com príncipes de outras famílias, a oportunidade de aumentar seus domínios e aumentar também a sua própria dinastia, governando em vários estados nacionais diferentes. Durante o início da Idade Moderna, uma das famílias que mais praticou isso foi até inimiga das famílias que governou a França, em especial os Bourbon. Foi a família Habsburgo. A família Habsburgo governou o Sacro Império Romano Germânico, governou também a Espanha. A prática dos Habsburgo era basicamente fazer casamentos que fossem propícios para sucessões mais interessantes para os Habsburgos. A história dos Habsburgo, por exemplo, tem um auge dessa história, que é o imperador Carlos V de Habsburgo, do Sacro Império Romano Germânico, que tornou-se também o rei da Espanha, como Carlos I. Essa junção de coroas, inclusive, ameaçou a França, que foi uma das motivações da Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, que culminou, né, com a chamada Paz de Westfália. Ora, essas monarquias absolutistas, portanto, usavam diversos recursos para a expansão territorial. A França não foi diferente, aí com a dinastia dos Valois e depois com a dinastia dos Bourbon. Seguindo adiante, aí no slide, nós temos Luís IX. Luís IX morreu em uma das cruzadas. Ele governou entre 1226 e 1270. Padronizou a moeda, veja como isso vinha bem a calhar aos interesses da burguesia da época. Direito de apelação ao Tribunal do Rei, ou seja, se alguém se sentisse injustiçado por um tribunal local, poderia apelar ao Tribunal do Rei, que poderia até mesmo absolvê-lo. Criação de impostos e incentivo ao comércio. Depois, Filipe IV, o Belo, estabeleceu o pagamento de impostos por membros do clero e conflito com o Papa Bonifácio VII. Imagina só o monarca que resolve taxar, portanto, né, o alto clero da época, fazer o clero pagar impostos. É claro que ele tinha que enfrentar conflitos com o Papa Bonifácio VII chegou a excomungá-lo, chegou a proibi-lo, né, de comungar entre os demais católicos. Isso já era um sinal das desavenças que vão existir no final da Idade Média, início da Idade Moderna, entre católicos e protestantes dentro da França, que tem a ver com o assunto das reformas religiosas. As reformas religiosas entre calvinistas, os chamados huguenotes franceses, e os católicos foram episódios marcantes do século XVI francês, com o episódio máximo que é a Noite de São Bartolomeu, em 1572. Esses eventos, portanto, revelam como o poder dos monarcas em Constituição enfrentava sérios obstáculos, especialmente a religião. Seguindo adiante, a gente tem aí o Henrique IV, também conhecido como Henrique de Nantes ou Henrique de Navarra. O Henrique IV, ele era protestante, ele era calvinista, até que ele, num acordo, né, ele se casou com a princesa Marguerite de Valois,
que era irmã do rei da França na época, o Carlos IX. E quando ele se casou com Marguerite de Valois, a ideia era fazer uma aliança entre católicos, no caso a monarquia francesa, e os huguenotes, os calvinistas, né? No caso o Henrique de Navarra. Porém, para a celebração do casamento, vários huguenotes compareceram a Paris e foram massacrados. O massacre, perpetrado por diversos católicos franceses sob o comando do próprio rei Carlos IX e antes de seu irmão e também sua mãe, revelavam, portanto, quanto era instável uma aliança entre católicos e protestantes na França daquele momento. Henrique de Navarra, ele se casa com Marguerite de Valois, se converte ao catolicismo, mas se refugia em Nantes, né, na parte norte da França, até que, pela questão sucessória, ele se torna rei dos franceses e se torna católico. Aí a famosa frase dele, né, Paris bem vale uma missa. Então logo foi coroado o Henrique de Nantes, o Henrique de Navarra, o Henrique IV, ele faz o Edito de Nantes, garantindo a tolerância religiosa entre católicos e protestantes, pelo menos, né, juridicamente falando. Essa prática do Henrique de Nantes tentava harmonizar, portanto, a sociedade francesa. E, por fim, o nosso Luís XIV, o famoso Luís XIV, que é o monarca que governou entre 1643 até 1715 e instituiu o Edito de Fontainebleau contra os protestantes. Veja que Luís XIV ele volta a ter uma aliança com os católicos durante seu governo e a perseguir novamente os protestantes. Bom, essa história dos monarcas franceses é um exemplo da constituição do Estado absolutista na França. Beleza? Bom, é claro que a gente tem que conhecer o conceito e os exemplos. Bom, seguindo adiante, pessoal. A primeira questão que a gente vai fazer vem acompanhada de um texto. E lembre-se, né? A Universidade Federal do Paraná, ela tem um foco muito grande na interpretação de textos. Então, muitas vezes, a gente vê que várias alternativas poderiam caber no assunto absolutismo, mas apenas uma alternativa encaixa perfeitamente no texto. É o caso dessa questão que diz o seguinte: leia o texto a seguir sobre o papel da etiqueta no antigo regime durante a Idade Moderna. A etiqueta foi, nos séculos do seu apogeu, século XV ao XVIII, minucioso cerimonial regendo a vida em sociedade. Veja só, regendo a vida em sociedade, né? Rigor, regra. Roupas, formas de tratamento, uso de linguagem, distribuição no espaço, tudo isso esteve determinado pela lei e pelo costume. Nos diversos países da Europa também se regulava que roupas, enfeites e até tipo de comida cabiam a cada classe da sociedade. Em 1533, por exemplo, uma lei inglesa reservava à família real a púrpura e os tecidos em ouro. Só podiam ter seda em suas roupas os gentlemen de renda maior que 20 libras anuais, soma elevada para a época. Já o assalariado, que não ganhasse mais que 2 libras por ano, não podia usar boné ou camisa importados. Ou seja, o uso do vermelho, pessoal, ele era exclusivo da família real. Então, as regras de etiqueta estavam ligadas à hierarquia da sociedade. Então, o texto estabelece uma relação entre duas coisas, né? A etiqueta, as normas de comportamento social e a hierarquia social. Portanto, a resposta para essa questão já é letra A. Veja que a letra B, ela fala de vestimentas, a letra C fala de estado e nobreza, roupas e privilégios econômicos, a letra E, regulamentação e enfeites. Ora, veja que até mesmo a letra E, que fala em regular, regrar e enfeite, não fala da hierarquia social. E as outras alternativas falam coisas relacionadas com o absolutismo, mas apenas a letra A fala da etiqueta, que é praticamente a primeira palavra que aparece do texto, né? A etiqueta foi. E fala de hierarquia social, que na parte final diz quem pode usar o que de acordo com a sua posição na sociedade. Assim, resposta da questão, letra A. A próxima questão diz o seguinte:
Na verdade, a palavra mercantilismo só começou a ser usada pelos economistas clássicos do final do século XVIII para se referir às rígidas práticas de intervenção do Estado na economia, práticas que eles consideravam danosas e às quais faziam severa oposição. Assim, o mercantilismo não existiu como um conjunto coeso de ideias e práticas econômicas, nem como grupo de pensadores da economia como uma filosofia comum. Segundo o texto, os críticos do mercantilismo, os liberais do século XVIII, estabelecem uma relação entre letra A, heranças medievais e práticas comerciais. B, intervencionismo estatal e danos à economia. Então, o intervencionismo, que é uma característica das práticas mercantilistas e que foi criticada pelos economistas liberais do século XVIII. A letra B já está excelente. Vamos ver as outras só por desencargo. Coesão econômica e práticas sociais do Estado. D, capitalismo e sistema de governo absolutista. E, práticas econômicas e filosofia capitalista. Veja que as outras são mais amplas, não estão totalmente erradas. A letra D, por exemplo, faz relação, mas aquilo que é mais específico, aquilo que torna, portanto, a questão mais específica. O que os autores do século XVIII pensavam sobre o mercantilismo? Era ruim, eles falavam dos efeitos danosos à economia. Portanto, letra B é a única que nós podemos marcar. Dessa forma, a gente encerra mais essa aula. A todos vocês um muito bom estudo e, é claro, apareceu alguma dúvida sobre estas questões ou outras da apostila, não hesite em perguntar. Temos aí os nossos contatos nos comentários que você pode seguir. A todos um muito bom estudo e até a próxima, pessoal.